Hoje estamos aqui no prédio Poti Premier, onde fica o escritório do candidato pelo PROS, Fábio Sérvio. Isso porque nós damos seguimento a mais uma entrevista que tem sido feita pelo 86 com os 13 candidatos à Prefeitura de Teresina. Fábio Sérvio, muito prazer em encontrá-lo aqui. Obrigado por nos receber. Candidato, primeiro eu queria que o senhor nos explicasse por que o senhor escolheu aqui o seu escritório para a gente fazer essa entrevista nesse local. Bom, eu acho que eu sou 70%, 80% do trabalho, né? Sempre fui assim desde novo. E eu passo muito tempo, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, né? É um ambiente mais ativo para mim, né? E até acho que dá para classificar a gente como workaholic, né? Pessoa muito intensa nessa parte do trabalho, dedico muito, né? A cabeça sempre pensando muito e eu acho que isso representa esse lado do trabalho muito forte, né? Entendo. Candidato, quem é Fábio Sérvio como ser humano? Olha, uma pessoa que tem valores muito enraizados, né? De cuidar do ser humano, de respeitar as pessoas, de olhar todo mundo de uma maneira igual, né? De permitir a chance de se aproximar, de não ver diferenças, né? Eu acho que esse é o resumo de tudo, assim, que como a gente imagina, como a gente pensa que deve ser o andar na vida, sabe? Não vê diferença nenhuma entre alguém por causa de posição social, nem qualquer outra estratificação. Somos todos seres humanos e quando você olha a vida dessa maneira, né? Você fica com o coração mais leve, você permite que se aproxime. É claro que isso também, como é normal da vida, gera algumas decepções no caminho, mas gera muito aprendizado também. Candidato, e o que é que Fábio Sérvio projeta para o futuro? Muito trabalho. Eu acho que a gente tem um caminho um início de caminhada, né? Que eu acho que tem sido bonita, enfrentando muitos obstáculos, enfrentando muitos problemas. Não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista empresarial. A gente vive num estado e numa cidade onde há pouca liberdade econômica, onde as oportunidades são poucas para todos e talvez até por ser tão pouca oportunidade, acaba que há um enfrentamento, uma concorrência meio que selvagem, né, no mercado, e não como um todo, né? Mas o primeiro passo é lutar para que a gente tenha mais liberdade econômica, né? Eu acho que entender que é o desenvolvimento econômico que gera todos os outros desenvolvimentos. A partir da criação de oportunidades para que a pessoa faça suas escolhas e ela se desenvolva como indivíduo. E aí passe a ter também a sua liberdade individual plena. Eu acho que esse é um ponto principal. E aí é onde diverge o pensamento da gente em relação à esquerda, né? Porque a gente tem esse pensamento de que a liberdade econômica e que a liberdade individual ela está acima de tudo para que as pessoas possam fazer suas escolhas. Então, hoje, infelizmente, não é assim. Nós temos uma cidade que 27% da população vive em vulnerabilidade com relação à pobreza, onde os empresários têm uma dificuldade muito grande de empreender, né? Onde as licitações, a maioria ainda são dirigidas. Então, mesmo que você entre no mercado, que você vá concorrer, você não concorre de maneira igual. A gente tem ainda uma proximidade muito grande nas decisões, né? Vamos dizer assim, não há uma isonomia. Eu te conheço e acabo favorecendo porque te conheço, enquanto talvez tenha alguém com mais competência, não desmerecendo a outra pessoa, mas às vezes a gente tem que equilibrar pela qualidade, pela competência. Foi isso que levou ao desenvolvimento de outros centros, né? Então, assim, eu penso em trabalhar muito por essa questão da liberdade econômica. Eu acho que a política é um caminho de se fazer isso, não deixando o lado empresarial, que eu, inclusive, tenho que fazer isso mesmo como missão de vida, né? Como um foco que eu tenho. Eu acho que essa terra tem tudo, nossa cidade tem tudo para crescer. Tem 2 rios, tem terra fértil, tem uma população acima da média, vamos dizer assim, em aprendizado. Quando sai um cérebro daqui para fazer um concurso fora, ele passa em primeiro lugar. Mas a gente não consegue reter essas pessoas aqui. A gente perde para outros estados. Então, Teresina perde muito isso. Eu acho que nós estamos perdendo o bonde da história,
perdemos o bonde da industrialização, estamos perdendo o bonde da tecnologia, né? As cidades estão ficando inteligentes, as pessoas estão ficando tecnológicas, as profissões estão mudando, o impacto no jornalismo é impressionante, é muito grande, mas a gente ainda patina em relação a simplesmente ter uma terra, uma cidade com um setor primário forte. Nem a agricultura nós temos. Candidato, ainda sobre essa questão administrativa, o senhor já falou que, se eleito, vai enxugar a máquina pública, né? Sim. Aí a gente pode falar na extinção de secretarias ou na demissão de servidores? Demissão de servidores não, porque a Prefeitura de Teresina, na verdade, tem uma carência de número de servidores, né? Em todas as áreas. Te dou um exemplo aqui, a área de saúde, por exemplo. O setor de oftalmologia do Lineu Araújo tinha 4 oftalmologistas. Se aposentaram 3, só ficou uma, não fez concurso público. Então, imagina a demanda, a fila de espera de pessoas para conseguir uma consulta. Isso vai, por exemplo, quando você vai para as SDUs, né, que você vai solicitar uma fiscalização para uma obra. Tem SDU que só tem um engenheiro, um arquiteto para fiscalizar, e aí o empresário passa 9 meses esperando um alvará para uma construção, uma liberação de uma obra. Então a gente tem pouco funcionário, né? Eu acho que tem uma política aí equivocada. A gente tem uma janela, que eu chamo assim, de 1 ano, quando a gente assume a Prefeitura de Teresina, assumir a Prefeitura de Teresina, para correr no que é urgente, que é acelerar a máquina pública, desburocratizar a máquina pública. Infelizmente, nesse primeiro ano, eu acho que a gente não vai conseguir fazer concurso público, né? Mas a gente tem que encontrar alternativas, e essa alternativa a gente está dialogando, inclusive, para montar uma ação concreta com os setores, com as entidades de classe, né? Para ver parcerias, por exemplo. Eu quero desburocratizar essa liberação de alvarás de construção, para que a gente tenha mais empreendimentos na construção civil. Até em quanto tempo o senhor pensa em desburocratizar esse tempo? É o primeiro ano, a gente tem que fazer isso correndo. Hoje a demora é de 9 meses. Eu acho que nada na prefeitura pode demorar mais, no último caso, 30 dias. E sobre a extinção de secretarias, o senhor Sim, pensa em quantas? A gente não tem os números da prefeitura ainda, né? Porque, por exemplo, Portal da Transparência, eu passei o final de semana tentando entrar, não consegui, estava fora do ar. E é muito uma caixa preta, é muito mal feito também. Então, nós não temos acesso aos dados de custeio, né? Ao número de comissionados em cada secretaria, ao número de servidores, quais são os servidores de uma secretaria que está em disponibilidade para outra. A gente não tem esses números, mas num olhar en passant, como diz o francês, né? Num olhar rápido, a gente percebe que pelo menos 30% das secretarias podem ser reduzidas, né, no número da prefeitura. Mas é preciso também criar outras. O problema é o foco do que se fazer com essas secretarias. Por exemplo, tu tem uma cidade que 70% dela pode ser rural, pode ter agronegócio, mas tu não tem uma secretaria de agronegócio no município. Então, quer dizer, é uma coisa que é ilógica. É como tu ter uma casa de 800 metros quadrados, uma mansão gigante. Aí na tua casa, 300 metros quadrados é uma cozinha, mas tu não tem um fogão. Entendo. Entendeu? É isso que acontece com a prefeitura. E tem muitos órgãos que são assim. Candidato, ainda sobre essa questão de secretarias, o senhor já falou que, se eleito, não terá vereadores secretários. O senhor não acha que isso pode prejudicar a formação de uma base para o senhor na Câmara dos Vereadores? Eu acho que a gente precisa ter coragem de dar um passo diferenciado no processo político, né? Eu acho que a gente precisa entender que as pessoas elegeram o vereador para estar na Câmara de Vereadores. E eu vejo isso como um grande mal da política brasileira, né? Se você puxar... qual é o exemplo que nós temos de democracia no mundo? É o exemplo dos Estados Unidos, o exemplo da Inglaterra, né? Eu até ouvi de um médico ontem uma frase muito interessante de um padre alemão, que disse que o brasileiro reclama muito da democracia, né, das coisas que não funcionam, mas não entende que a nossa democracia é muito recente e o país é muito novo. Então, uma democracia europeia tem 900 anos de construção, vamos dizer assim, de um país, uma democracia de mais de 200 anos, assim os Estados Unidos. Mas a gente tem que acelerar, porque se a gente não acelerar, a gente retrocede. Porque a força contrária, eu acho que a gente luta, na política, a gente luta contra uma corrente, como se fosse uma corrente de um rio. Você está nadando o tempo todo contra uma corrente. Então existe uma força contrária para quem quer vir chegar com algo novo,
com uma postura nova, com um posicionamento novo. Ou você imprime uma energia muito forte para vencer essa corrente, ou você não consegue um novo caminho, vamos dizer assim, você é levado. Então, eu vejo que essa força contrária está baseada, por exemplo, nessa questão dos cargos políticos ocupados, né? Os cargos administrativos ocupados por políticos. Isso é uma coisa que está enraizada no Brasil. Nos Estados Unidos não tem isso. É muito raro você pegar alguém eleito para deputado e que vá assumir um ministério, né? No governo lá eles chamam de secretário, né? Porque ele está lá, a população quer ver o papel dele ali. Na Inglaterra, muito menos. Você tem ali uma composição de um governo que é feito dentro do partido, mas é uma escolha do parlamento, é um outro perfil, né? Inclusive, eu sou um defensor, em termos de política nacional, de que a gente precisa rever a posição do Brasil em relação ao parlamentarismo, em relação a esse poder pleno do presidente, né? Mas nós não temos maturidade ainda para conseguir essa mudança. Candidato, agora sobre segurança pública. Esse tem sido um tema bastante debatido durante as eleições. Sim. Qual é o plano de governo de Fábio Sérvio para essa área? Bom, primeiro entender o que está levando ao problema da segurança pública, né? É uma vulnerabilidade da população. Aí vem de novo com a história da economia, né? A gente precisa entender que a economia afeta a segurança pública. Quando você não ocupa um espaço de maneira positiva, vem alguém e ocupa de uma maneira negativa, que é o marginal. Então, você tem o jovem que está entregue às drogas, você tem a ocupação muito grande dos traficantes, né, dessa coisa da disseminação da droga, e tudo isso gera uma máquina de violência na cidade. Nós temos 3 aparatos de segurança pública, né, no estado do Piauí hoje, vamos dizer assim. Nós temos a Polícia Militar, que faz o trabalho ostensivo, que é a responsabilidade do Estado. Nós temos a Polícia Civil, que faz um trabalho investigativo, né, que é a responsabilidade do Estado. E nós temos as guardas municipais, civis municipais, que foi uma instituição recente do país, né? Eu acho que tem 10 anos, 12 anos, 8 anos no máximo, mais ou menos. Aqui no Piauí foi efetivada recentemente, em Teresina, né? Acho que 2016, 2015 que começou esse processo, primeiro concurso. Então essas 3 forças, elas atuam de maneira, hoje, na minha opinião, dissociadas. Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer é criar uma inteligência entre essas 3 polícias, para que elas se comuniquem. A Guarda Municipal, num primeiro momento, teve, pela parte do prefeito Firmino Filho, uma visão equivocada de sua atuação. Ele dizia em 2016 que ela deveria defender apenas o patrimônio público municipal. E, na verdade, já estava na lei que o papel dela era defender o cidadão. Então, nós perdemos aí 2 anos, entre 2016 e 2018, no direcionamento do papel da Guarda Municipal. E, correndo contra o tempo, eles fizeram uma mudança agora recente, né? Você vê que até teve casos de perseguição, o carro virou da Guarda Municipal e tudo. Então, nós precisamos dar esse ordenamento, dar essa alma, dar esse direcionamento, esse norte para a Guarda Municipal, para que eles realmente entendam a sua atuação e a população também entenda a atuação deles. É o segundo ponto. Um arcabouço de comunicação e jurídico para que fique claro qual é o papel da Guarda Municipal. Se você fizer uma pesquisa hoje em Teresina, você vai descobrir que tem gente que nem sabe que existe a Guarda Municipal. O terceiro ponto que é fundamental nessa questão da segurança pública é levar a segurança de maneira descentralizada para os bairros, né? Porque assim, se o Brasil, se tu imaginar o país, quando a gente fala país, a gente vê um todo, não existe o todo. Existe a parte. E a parte são os mais de 5 mil municípios. Então todos os problemas acontecem nas ruas, né? O problema real é no município, o problema virtual é no estado, o problema virtual é no país. Mas a carga de responsabilidade do município é muito grande. Então você tem que entender que a carga de segurança pública ela está nos bairros, ela está nesses locais. Então nós temos que descentralizar a Guarda Civil Municipal. Como é que o plano de governo da gente apresenta fazer isso? Criar distritos da Guarda Civil Municipal. Aí, isso é o 4º passo, né? O 5º passo, você aproximar a Guarda Municipal da população. A gente precisa tirar essa barreira que existe entre a polícia e entre o cidadão.
O cidadão tem que se comunicar, tem que se sentir amparado, tem que conhecer por nome o policial que está perto dele, o guarda que está perto dele. O guarda tem que conhecer a comunidade, tem que conhecer as famílias, sabe? Tem que ter essa interação. Como é que a gente faz essa interação? Hoje existe um processo de tecnologia. Eu não estou inventando a roda, né? Isso já tem experiências em outras cidades, de que criar grupos de interação, onde o guarda chega ao ponto em algumas cidades do guarda municipal conhecer a família. Então, se ele observa que um filho está tendo um comportamento de uma família, está tendo um comportamento diferente, ele pode chegar, olha, está acontecendo isso com o seu filho, eu conheço ele está saindo da escola num horário diferente, aí vem o serviço de inteligência. Então, essa integração, guarda, comunidade, família, eu acho que é o principal. E o outro ponto é o investimento em tecnologia de dados, né? Teresina não tem sistema de monitoramento eficiente, é uma gambiarra que fizeram aí. Nós não temos a prova disso. Eu vi outro dia num portal 6 paradas, 6 estações de passageiros que foram arrombadas no final de semana na Miguel Rosa. Cadê as câmeras de segurança de lá? Cadê o botão do pânico, né? Então, assim, nós temos o equipamento público de segurança municipal, mas esse equipamento está desligado. Os cabos estão soltos, então a gente tem que fazer a ligação e investir. E, claro, aumentar o efetivo, né? Que é fundamental. Fábio Sérvio, o senhor tem um alto poder de comunicação e na avaliação, inclusive, de jornalistas políticos aqui do Piauí, o senhor tem sido apontado como um candidato que nos debates fala o que o público queria falar se pudesse, se tivesse a oportunidade de estar ali naquele evento. Com exceção do senhor, na sua avaliação, qual o melhor nome e o pior para a Prefeitura de Teresina, com exceção do seu nome? Olha, é muito difícil falar isso, né? Eu não queria falar de pessoas, eu queria falar de ideias, né? Porque, assim, o processo político é um processo muito delicado. Eu tento ser muito contundente, mas eu não falo de pessoas. Por exemplo, eu fui muito contundente contra o governador Wellington Dias em 2018, na eleição. Mas eu não fui contundente contra a pessoa Wellington Dias. É uma questão pessoal dele. Então, eu vou falar dos candidatos em si, das ideias, né? Eu acho que mais do que gerenciar uma cidade, a gente precisa liderar a cidade. Sabe? A gente precisa apontar um norte e percorrer esse caminho. Entender que é uma jornada longa e não uma corrida de 100 metros. E nós temos que estar preparados para passar o bastão para outra pessoa. O que significa dizer que é formar novas lideranças. Os candidatos que estão lá, o candidato que está lá pela Prefeitura de Teresina, ele já falhou nisso. Eles não formaram novas lideranças, eles não deram oportunidade para novas pessoas, para uma nova geração aprender, entrar na prefeitura, apresentar suas ideias, evoluir junto com a cidade. Então, tanto é que eles tiveram a dificuldade de escolher o nome. Então, sob o ponto de vista de liderança, né, eu vejo o candidato da Prefeitura de Teresina muito ruim. Eles são muito fechados neles mesmos. Sob o ponto de vista de inovação, nós estamos vivendo um momento necessário de se inovar. Como eu te falei, as profissões vão mudar. Nossa profissão está mudando radicalmente, né? Nós precisamos inovar. Quem representa uma inovação dentre os candidatos? Quem está disposto a uma inovação? Quem está preparado para dialogar com um empresário de tecnologia? Uma coisa assim, eu vou sair um pouco de Teresina, mas só expandir a visão. Nós temos uma reserva muito forte de níquel no Piauí, né? Uma reserva muito forte de níquel. Um dos maiores consumidores disso, que é as baterias de níquel, é a indústria Tesla, né? Que já ultrapassou o valor de mercado da Ford, muito, muito maior. Porque o futuro e as bolsas trabalham com o futuro, né? O futuro é a tecnologia do carro movido a eletricidade. Bom, nós temos reserva de níquel aqui muito grande. O gestor não abriu o diálogo com a Tesla. E ele já anunciou que precisa comprar níquel para baratear a produção. Então, são essas conexões com a realidade atual que eu não vejo em outros candidatos aqui. Sabe, eu vejo uma coisa muito ainda restrita. E eu vejo grande, eu vejo um passo maior. O mundo hoje é global. Então, só quem está falando, por exemplo, de Porto Seco,
entre os candidatos em Teresina, implantar o Porto Seco em Teresina, sou eu. Por quê? Porque eu sei que não adianta mais a gente correr atrás da industrialização, porque a China já tomou de conta da economia, né, do ponto de vista da indústria. A máscara que o nosso amigo jornalista também está usando veio da China. Então, nós temos que pensar em pequenas indústrias, certo? De acordo para um consumo local, mas nós temos que pensar em ter um Porto Seco para facilitar a importação, para baratear a mercadoria para chegar aqui. Nós não temos isso. Então, dentre os candidatos, eu sinceramente não vejo ninguém com essa visão macro, né, do que deve fazer no futuro. O outro ponto que eu vejo é a ruptura necessária com uma classe política existente. E aí eu puxo o exemplo do Ceará, 1986, sempre digo isso. O Ceará era do tamanho do Piauí, em termos de PIB e economia. O Ceará, em 30 anos, 34 anos, é mais de 8 vezes o tamanho do estado do Piauí. Tem 2 portos, tem indústrias, tem uma produção muito grande, um turismo muito forte, um comércio mais forte do que o nosso e uma agricultura mais forte que a nossa. E uma economia, uma indústria do agronegócio mais forte que o nosso. Então, nós consumimos o leite que vem de lá. O principal industrial hoje no Piauí, né, de leite, de laticínio, é cearense. Uma terra que não tem água, que é árida, que é seca, né, e que o território é complexo. Por que lá deu certo? Por que o Ceará deu certo? Porque houve uma ruptura com a visão política pré-existente. Então eles entenderam o seguinte, olha, esse pessoal que está aí está com uma visão retrógrada, antiga, a gente tem que olhar para o futuro. Vai dar tempo de resolver tudo de imediato? Não. Então vamos programar o Ceará em 15 anos. Primeira etapa. Eles programaram, fizeram um projeto de Estado e estão cumprindo. Então, esses políticos que estão aí, que já estão há muito tempo, eles tiveram a oportunidade de fazer um projeto de Estado e não fizeram. Eles fizeram um projeto político pessoal, de se reeleger todo ano. Então, esses 3 pontos, quem nos vê, que coloque, vamos dizer, essas variáveis sobre os candidatos. Então, eu acho que, desse ponto de vista, né, a gente vem com a ruptura, vem com a ideia de inovação no setor público, né, de trazer essa visão empresarial, e vem com a vontade de não ser a única pessoa a liderar esse movimento. Sabe, eu quero que a própria candidatura da gente seja uma forma de inspirar as pessoas para que elas entrem no processo, que elas ocupem os espaços que ela começa a discutir. A gente tem cérebros, eu insisto nisso, tem cérebros importantes, preparados no Piauí e em Teresina. O que está faltando é dar oportunidade para essas pessoas. E o que eu quero fazer é isso, né? Montar um secretariado técnico, inovador, sabe? Gente que tem um preparo para o futuro, que te entregue para a próxima geração. A minha geração, eu tenho 41 anos de idade. A minha geração já recebeu algo muito ruim, né, da geração política. Será que a gente vai entregar pior ainda? Vamos falar de segurança pública. O efetivo policial, quando o governador era o Freitas Neto, era quase 4 vezes maior do que o efetivo policial hoje. Então nós estamos com a segurança pública pior. Nós tínhamos pelo menos a Coca-Cola, indústria. Nem a Coca-Cola em Teresina nós temos mais, né? Agora foi embora. Está vindo, acho que, do Maranhão, do Ceará. Nós não produzimos mais Coca-Cola. Era a maior indústria referência nossa. O que falta mais a gente perder? Sabe, daqui a pouco a gente já está perdendo emprego, a gente já não tem liberdade econômica. Daqui a pouco a gente perde a esperança. E é o que as pesquisas estão me mostrando, que o jovem perdeu a esperança na própria oportunidade de vida. Candidato, o senhor falou em pesquisa, não sei se o senhor tomou conhecimento, mas durante essa semana há um conflito aí entre a candidata do PSD, Simone Pereira, e o Instituto Opinar. A assessoria da candidata divulgou um vídeo em que um pesquisador, que seria, segundo a assessoria, um entrevistador do Instituto Opinar, entrevistando um eleitor, e ele omite o nome da Simone Pereira e de outros candidatos. Uhum. A Simone Pereira ontem divulgou um vídeo falando que
isso seria supostamente a mando de outros partidos, e que os institutos aqui em Teresina e no Piauí são utilizados como instrumento de manobra. O senhor tem essa ampla experiência em comunicação e também na política. O senhor acha que isso é a realidade aqui em Teresina, que esses institutos realmente são utilizados como esse instrumento de manobra, como a candidata mencionou? Olha, eu vou ser muito direto nesse assunto, porque realmente a gente tem um conhecimento dos bastidores muito forte, né? Então, Paulo, na verdade, eu não sei nesse caso específico, não vou citar institutos nem nomes, mas eu lhe digo uma coisa, que existe sim. Né? Primeiro ponto, uma pesquisa custa dinheiro. Alguém tem que estar pagando, ninguém tira do bolso uma pesquisa e faz. Segundo, a interdependência entre o poder político e os veículos de comunicação, ela é muito clara aqui. Eu tentei romper isso e fui perseguido absurdamente. Né? Então, pago um preço caríssimo por isso até hoje. Então, isso existe, é fato. Os interesses se misturam e o interesse coletivo acaba sendo absorvido pelo interesse individual. Então, eu não acredito em nenhuma pesquisa publicada aqui. Na eleição passada, eu aparecia em último lugar, muitas vezes. E eu fiquei em quarto na estreia e tive uma votação superior a um senador de mandato, ex-prefeito de Teresina. Segundo, eu quero crer que muitos desses institutos erram porque está acontecendo um problema de estratificação e, vamos dizer assim, da técnica de pesquisa em Teresina. Eu falo isso há muito tempo. Você tem hoje uma concentração de pessoas num adensamento da Zona Leste, por exemplo. As pessoas estão morando muito em condomínio fechado, em apartamento. Quanto isso representa da população de Teresina que está morando em edifício e em condomínio? Vamos dizer que seja 5% da população de Teresina. Se esse 5% não aparece, não consegue ser entrevistado numa pesquisa, você já gera uma distorção final. Então, outro ponto que eu acompanho e provo isso. Não tem como cumprir, num prazo específico de uma pesquisa em Teresina, de 2 dias de campo, você bater na porta de uma casa e encontrar um jovem de 16 anos. E na outra, você encontrar um idoso de 65, que a renda seja baseada, né, nos dados do IBGE e do TSE. Então, o que eles fazem? Eles pegam, saem batendo aleatório, e para cumprir aquela tabela do IBGE, eles vão preenchendo os dados depois. Fulano tem, esse aqui bota como 16 anos, esse aqui bota como... E aí dá uma distorção absurda na pesquisa. Então, o que é uma margem de erro de 3 vira 8. E isso prejudica as nossas candidaturas, porque as pessoas se baseiam muito em pesquisa. E aí tem um outro detalhe ainda nessa história toda. A maneira como é divulgada as pesquisas na imprensa. Pega um comparativo entre como a Globo, a Record e o SBT, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Poder 360, divulgam uma pesquisa. Se eu apareço com 1% e a margem de erro é 4, eles vão dizer que eu posso estar com 6 ou posso estar com 1. Né? E se um candidato está lá na frente com 28, eles vão dizer que ele pode estar com 24 ou com 28. Então você tem que divulgar a margem de erro. E não é divulgado. Não é só dizer, e a pesquisa tem uma margem de erro tanto. Olha, será que a população vai calcular? Não vai. Então você tem que sair com um dado lá e você tem que dizer, fulano pode estar com tanto, fulano pode estar com tanto. É outro problema. Né? Então, quando eu vejo que isso não é divulgado, me assusta, porque eu conheço a qualidade da imprensa aqui. Por que eles não fazem? Toda pesquisa que eu fiz na minha vida está parado, porque é eleição e eu sou candidato, mas eu tenho um instituto de pesquisa, pessoa jurídica, fiz muita pesquisa. Fui o instituto que identificou, por exemplo, a derrota do Wilson. Todo mundo apontava que o Wilson Martins ia vencer em 2014. Eu apontei a derrota do Wilson Martins e o crescimento do Elmano, né? E com muita antecedência, mostrando a curva de ascensão. Mas eu sempre divulguei a margem de erro. Sabe, eu sempre tive esse cuidado. Então, está errado na coleta de dados,
está errado na forma como é divulgado, né? E está errado na transparência. Nós conhecemos quem é o instituto, quem é ligado a quem e assim por diante, né? Então, por exemplo, eu olho para tudo isso numa terra que está digital. Por que não se faz em fluxo de pessoas? A Folha de São Paulo faz pesquisa com ponto de fluxo há mais de 20 anos. Porque ela identificou que São Paulo é verticalizada. E você tem uma dificuldade da pessoa abrir a porta. Quem é que numa pandemia vai abrir uma porta para responder uma pesquisa? Então, outra coisa, será que você não acaba direcionando? Eu peguei um cruzamento de uma pesquisa que foi divulgada, que eu não vou citar o nome, e a gente descobre os erros da pesquisa com cruzamento de dados, né? Quando você cruza uma informação com outra. Qual foi o vereador mais votado na história de Teresina? Acho que foi o Firmino, quando foi candidato a vereador, depois de ter sido prefeito 2 vezes, né? Eu não sei se ele teve 19 mil votos. Não sei, não sei confirmar essa informação. Mas foi uma coisa assim. Aí apareceu um candidato que não é assim muito conhecido nessa pesquisa a vereador, que com uma intenção de voto de 6%. 6% são 20 mil votos. Um cara desconhecido aparece com uma votação maior do que o Firmino, que quando foi vereador. Está errada a pesquisa. Entendeu? E eu acho que falta também uma proatividade dos próprios partidos para questionar. Dou parabéns à candidata Simone por estar fazendo isso, né? Não esperava outra coisa do que essa energia dela. E aquela pesquisa, aquele áudio me estranhou numa coisa. Eles estão me colocando, eu tive quase 10% de votação para governador em Teresina em 2018. Todos os institutos me colocam em último lugar hoje. E aí o pesquisador cita o meu nome entre os 4, lá naquele áudio. E diz o seguinte, não, é porque aqui já foi o afunilamento, esses aqui é o que estão na frente. Eu não entendo, entendeu? Então, assim, infelizmente, meu partido não tem um recurso suficiente para estar fazendo pesquisa, né? E a gente está fazendo consumo interno. E o nosso consumo interno é muito diferente do que está lá. Entendo. Candidato, no início da sua fala, respondendo à pergunta, o senhor mencionou que sofreu perseguições. Sim. O senhor gostaria de revelar qual o teor dessas perseguições, inclusive, se o senhor quiser, é claro, revelar nomes? Posso citar. Bom, primeiro, você imagina, tem uma frase do Churchill, quando foi estrear na Câmara dos Comuns, depois de eleito, primeira vez, ainda na década de 20, né, na Câmara dos Comuns da Inglaterra, e ele fez um discurso. E aí, quando terminou, ele perguntou para um amigo do pai dele o que tinha achado do discurso dele. Ele disse, muito bom, agora você vai ser perseguido por um bom tempo. De tão bom que foi. Então, assim, a estreia da gente foi boa em 2018, foi contundente, né? E a gente incomodou muita gente. Então, primeiro veio essa tentativa que está acontecendo agora de abafar e dizer, não, esse cara não vai para lugar nenhum. Depois veio uma tentativa de tomarem os partidos que eu passei, né? Tentaram tomar o PSL, sim. Sabe? Deixa o Fábio sem partido. Eu acompanhei isso de perto em Brasília. As pessoas não sabem do movimento de bastidor e eu não vou ficar choramingando, continuei minha luta. O Fábio tem problema de gestão pública? É acusado de desvio de recurso público? Não. O Fábio tem alguma coisa que desabone ele? Não. O que a gente pode fazer contra o Fábio? Quebra a empresa dele. E aí, quando terminou a eleição em novembro, eu já vinha de uma perseguição do governo do Estado. E aí, se você olhar o faturamento dos veículos de comunicação, né, e o Diário era um dos maiores veículos de comunicação impressos daqui, só tinha 3 jornais impressos, você vai ver que nós saímos de um faturamento normal, né, e o setor público, as pessoas precisam entender, banca 60% dos veículos de comunicação, se tirar morre todo mundo, e o faturamento principal da gente era edital. Então o governo do Estado, a primeira coisa que cortou nós foi os editais, que representava acho que 12%, 11% da receita da gente, né? Ele tirou uma licitação que era secular no estado do Piauí, tinha que ter uma licitação para editais. Ele tirou, o Diário do Povo não pôde participar de licitação. E aí, como ele começou a publicar os editais, eu não sei. Sei que nós perdemos isso. Depois cortaram, isso chama publicidade legal.
Depois cortaram a publicidade convencional, as campanhas. Foi para zero o faturamento. Isso ainda em 2017 para 2018, quando a gente foi muito contundente. E eu disse, não, vou encarar. Vou continuar e vou acreditar. Infelizmente, o mercado leitor do Piauí é muito pequeno, é muito restrito. E esse recurso não foi compensado. E a gente passou a viver uma dificuldade muito forte. Mas dava para equilibrar. Quando terminou a eleição, veio a pancada de cima, né, em cima da gente, da Prefeitura de Teresina. Então, foi cortado praticamente tudo nosso lá. Nós tínhamos represado editais que não tinham sido recebidos, foram cortadas assinaturas de jornal, já tinham sido cortadas as assinaturas do governo, foi cortadas as assinaturas do Estado. E foi uma intensidade muito forte, ao ponto de secretários de Estado visitar empresários. Você tem contrato com o Diário? Tenho, pois corte seu contrato, senão nós vamos lhe prejudicar aqui. Então, eu vi em 6 meses todo o faturamento da empresa no setor público e setor privado ir embora. Né? Então, eu não tive tempo, não tive como reagir a isso. Isso foi uma perseguição muito intensa. Então, quando eu enxerguei que isso estava acontecendo, né, que eu não tinha mais saída, eu apertei o pé no freio e disse, eu vou migrar para o digital. Só que essa velocidade de migração está migrado, a gente vamos lançar, inclusive, outras ferramentas, está tudo pronto para lançar, vamos recuperar essa posição do Diário do Povo, sim, com muita intensidade, mas foi muito forte a perseguição. E isso gerou problemas. Eu tenho ainda problemas trabalhistas para cumprir. Só que com uma grande diferença em relação a qualquer outro. Eu chamei todos com acordo. Eu disse, eu devo a vocês, foi fruto de uma perseguição e vou pagar. E paguei até uma parte, consegui pagar até uma parte e ficou faltando um outro. Mas eu fui atrás. 99% eu cheguei lá e disse, vamos fazer um acordo. Eu assino aqui, eu reconheço. Então, isso é caráter. E as pessoas precisam entender que isso é um atestado de honestidade também. Porque se eu quisesse, as propostas que me foram feitas, eu estaria hoje muito bem. Mas eu disse não a todas elas para poder estar aqui, né, com coragem, com firmeza e livre para dizer o que eu quiser. Então eu recebi proposta para não tocar mais em determinados assuntos que me pagariam, para sair da política. E voltaria, rapaz, vai cuidar da sua empresa, deixa esse negócio de política de mão, que aqui volta tudo ao normal. Tive propostas para receber dinheiro por fora e recusei, entendeu? Então, eu tenho meu atestado de honestidade. E isso, eu não fui o primeiro a ser perseguido aqui no Piauí, nem sou santo por causa disso, e nem vou ser o último, se eles continuarem lá. Mas um dos meus motivos para entrar no processo político é para acabar com isso. Eu vou dar um exemplo aqui de quem sofreu muito. O seu Assis, da Serviçal. Foi muito perseguido. Né? E está aí. Ele tem mais de 80 anos e está lutando para recuperar a empresa dele. Eu tenho 41. E eu tenho capacidade e energia suficiente para recuperar a minha empresa e para botar essa política que está aí para fora e fazer uma nova política. Para que nunca mais ninguém passe o que eu passo. Para que eu tenha um jornalismo independente nessa cidade. Para que os 33 milhões que a Prefeitura de Teresina gasta com publicidade não seja direcionada simplesmente para os amigos ou para acordos não republicanos, mas para seja direcionada para quem tem capacidade, para o jornalista que saiba trabalhar, que tenha esse intuito de fazer um bom jornalismo e a gente consiga desenvolver. Então, eu sofri muito nesse período todo, mas foi um grande aprendizado. E eles tentaram, ao tentar me tirar tudo que eu tinha, que a história foi essa, ao tentar me tirar tudo que eu tinha, eles acabaram me dando tudo que eu preciso ter, que é a independência total. Então, vamos em frente e trabalhar. Só tem essa palavra para se fazer. Candidato, o senhor mencionou essa questão do Diário do Povo e era sobre isso a nossa próxima pergunta, porque esse episódio que aconteceu é justamente utilizado
usado para fazer uma série de críticas sobre a sua capacidade de gestão. Inclusive entre jornalistas, afirmam que o senhor não teve essa gestão bem sucedida no Diário do Povo e questionam a sua capacidade de gestão. Como é que o senhor avalia esse tipo de crítica com o fato do senhor poder administrar a capital do estado? Bom, é tudo que eu falei até agora, né? Eu acho que a gente marcou a história como um momento de independência plena do jornalismo. Qual foi o veículo de comunicação que estampou a delação da Odebrecht em cima do Firmino Filho? Com a foto do Alexandre Barradas, contando a história toda, que fez uma matéria investigativa. Quem foi que denunciou a farra do Karnak, dos 344 assessores, não cabe nem no palácio, entendeu? A história da Topic, nós somos o primeiro veículo de comunicação a tocar no assunto Topic e a colocar isso. Então, sob o ponto de vista de jornalismo, eu tenho plena consciência que nós fizemos um trabalho fantástico. Sob o ponto de vista de gestão, nós recebemos o jornal num patamar e aumentamos, durante um período, o faturamento do jornal, aumentamos o número de assinaturas, aumentamos a presença dele. Fizemos uma boa gestão. Não conseguimos vencer a perseguição. Então é muito fácil você apontar o dedo, né, com interesses outros, às vezes interesses pessoais. Tem gente que está incomodado ainda por não ter concluído o acordo, né, e é muito fácil agredir a gente. Mas eu vi uma palavra recente, até do Magno Malta, que ele colocou um texto, ex-senador Magno Malta, ele diz o seguinte: a pessoa que fala mal de você hoje não vai falar o bem que você fez para ela ontem, né, ela só vai querer falar o mal. Então eu entendo, respeito, né, quem quer associar isso. Eu acho que a prova da capacidade da gente, da inovação, está lá. A prova de que a gente suporta todas as pressões está aqui, né? Essa perseguição foi muito intensa, estou em pé. E estou em pé com a certeza de que eu vou... Eu lhe digo uma coisa, eu só não reergui mais cedo, né? Só não consegui reerguer mais cedo porque veio a pandemia. Ora, se TV gigante no Piauí está com dificuldade de estar demitindo gente, você imagina jornal. Então, eu todo dia eu deito preocupado com quem ainda falta cumprir. Não vou mentir para você. Todo dia, 10 minutinhos antes ali de deitar, eu fecho os olhos e me preocupo. Porque essas pessoas acabaram pagando um preço de uma decisão minha de ser independente. Eu entendo isso. Mas eu durmo com a consciência tranquila, de saber que amanhã vai ser concluído isso e de que a gente está dando um passo muito importante para mudar a política desse Estado. Então, pancada eu estou acostumado a levar, entendeu? E a gente consegue. E outra coisa, se você colocar nos dedos das mãos os empresários que venceram nesse Estado, sem confabular com o setor público, são muito poucos. E são esses que eu respeito. São esses empresários que eu tiro o meu chapéu, que são minha fonte de inspiração. Quantas pessoas a gente não conhece que tiveram tudo facilitado pelo poder público? Muitas. A gente não tem isso. A gente teve, ao invés de facilitar, a gente teve a força inversa para nos prejudicar. Então, tem algumas pessoas que usam isso para tentar até espizinhar a gente, né? Machucar. E esse é um assunto que eu não fujo. E vai chegar um momento certo, nessa campanha ainda, que eu vou revelar tudo que está por trás desse processo. O senhor pode, inclusive, adiantar para a gente lá no Portal 86. Eu só posso dizer o seguinte, acho que 70% do que o Diário sofreu foi pelo que o Diário podia revelar em termos do que estava errado nas gestões estadual e municipal. Então eles tentaram calar a gente antes. Só que eles acharam que eu ia entrar num processo de depressão mesmo. Imagina você da noite pro dia perder tudo. Né? Só que eu não entrei. Eu não tenho, conversando aqui outro dia, uma pessoa ligada a gente disse assim: Fábio, não é que tu seja resiliente. Resiliente é aquela pessoa que apanha, levanta, né, e continua. Você é antifrágil. Quanto mais batem em você, quanto mais lhe prejudica, mais energia tu tem. E é verdade.
Então, eles se depararam com uma pessoa que não para, sabe? E que vai continuar, porque tem a consciência de que vai ser resolvido, e vai ser resolvido politicamente também. Entendeu? Mas, enfim, tem a ver com várias coisas, tem a ver com as denúncias que a gente fez com o Odebrecht, tem a ver com o que nós descobrimos dos esquemas de corrupção dentro da Prefeitura de Teresina, que é muito grande. No debate da TV O Dia, eu disse que tinha corrupção dentro da Prefeitura de Teresina. Foi pedido direito de resposta pelo Kleber? Não. Ele ficou calado. Então, existe sim todo o mal do Piauí hoje, tudo, a fila de regulação longa, a educação, essa coisa da liberdade econômica que não tem, tudo é fruto da corrupção. O nosso principal mal é a corrupção. E aí eles criam uma atmosfera do seguinte, quem fica falando em combater a corrupção está só batendo. Não. Né? Tem hora que a gente precisa chegar e chutar a barraca do templo, né? Para a coisa poder se movimentar. Então vai chegar a hora que a gente vai revelar, vai colocar tudo isso à tona, tá entendendo? E mostrar o que foi feito. Agora, o que eu posso resumir em tudo isso, né, em todo esse ponto, é que poucas pessoas teriam a capacidade de suportar o que eu suportei. Muito poucas pessoas. Tem que ter uma força de vontade muito grande de querer mudar esse estado para fazer isso. Né? Sair da zona de conforto, ir para o meio de um deserto e tomar até a sua garrafa d'água. Candidato, eu peço agora que o senhor faça as suas considerações finais para a gente poder dar um encerramento a essa entrevista. Bom, eu quero agradecer, né? Agradecer essa oportunidade, dizer que a gente tem uma caminhada que é uma jornada, que essa eleição ainda não mostrou a que veio, a população não se conectou ainda eleitoralmente, ela vai se conectar. Acho que nós temos uma oportunidade de liderar a Teresina para um novo momento da cidade, para uma nova realidade. Precisamos romper com essa classe política que está aí, né? Isso é necessário para o desenvolvimento do Piauí e de Teresina. É uma batalha difícil, mas eu olho para vocês e digo o seguinte, eu paguei um preço muito alto para estar aqui e estar mantendo essa independência. A partir dos próximos dias, tenho certeza que como não tem como fugir da posição que a gente está, eles estão enxergando a posição que a gente está, não conseguiram, vamos dizer assim, derrubar a gente está em pé e está lutando, nós vamos sofrer muitas agressões. Mas eu quero pedir para vocês que vocês nos acompanhem. Quem tem independência, quem tem coragem, quem quer ver essa cidade mudar, quem quer olhar para um caminho novo, sabe? Que não tem medo, que enxerga tudo isso, enxerga que é uma briga de gerações políticas mesmo, uma geração que tem uma visão totalmente diferente. Eu tenho pouca ferramenta para lutar, mas se você vier conosco, a gente consegue avançar. E a gente está avançando. Então, o que eu peço é que você venha com a gente, né? Acompanhe o processo político e vamos seguir em frente. Fábio Sérvio, candidato pelo PROS. Nós agradecemos por o senhor ter nos Paulo. recebido aqui e damos encerramento a mais uma entrevista que está sendo feita pelo 86 e que terá continuidade com os 13 candidatos à Prefeitura de Teresina.